Nessa noite, queridos, nós vamos falar sobre o avivamento. Nós precisamos tanto de avivamento. Nós precisamos tanto de uma nova vida. E essa nova vida Jesus já deu para a gente, amém? Mas nós bem sabemos que o povo de Deus precisa de mais. Nós precisamos de mais, demais da palavra. Nós precisamos nos encher da palavra. Nós vamos aprender um pouquinho aqui em Neemias, no capítulo 8. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Em Neemias, no capítulo 8. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei, o livro de Moisés, para nós nessa noite a palavra de Deus, o evangelho. E Esdras, a lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Mesael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Azéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, ou a palavra de Deus. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Repita comigo essa frase, leamos juntos. Porque a alegria é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes haviam, ou que lhes foram explicadas. Meus amados irmãos, nós estamos diante dessa história tão maravilhosa, que é a história de Neemias. É tão interessante ao voltarmos nossos olhos para este livro, porque já falamos sobre Neemias durante alguns domingos. Já pregamos sobre a vida de Neemias, sobre o que Deus fez na história deste povo.
Já falamos também, você é capaz de recordar comigo, que Deus havia dado uma ordem para que este povo obedecesse a sua palavra e as suas leis. O nosso Deus ordenou ao povo de Israel para que obedecesse e andasse nos seus caminhos. Mas nós bem sabemos que este povo é rebelde como nós. Este povo não é diferente da gente. Esse povo se rebelou contra Deus, andou pelo mau caminho, fez os seus próprios ídolos, adorou a outros deuses, e Deus mesmo disse que este povo estaria em castigo. E durante 70 anos este povo estava exilado na Babilônia. Mas Deus deu a graça, queridos. Resumindo muito a história, Deus deu a graça para que este povo pudesse retornar. E este povo agora volta com alegria, com gratidão, com festa na alma. Mas grandes coisas este povo tinha que fazer, porque a nação estava destruída, o lugar de habitação estava destruído, o templo estava destruído, os muros estavam destruídos, não havia alegria, não havia festa, não havia celebração mais, porque ao chegar ali e ao retornar para casa, havia dor, havia tristeza. Ao olhar para os muros, havia angústia profunda na alma, e aquele povo não tinha possibilidade de se reerguer sozinhos. Porque ao invés da grande celebração, ao reinar na alma, havia o sentimento de tristeza, abatimento, angústia na alma. Pecaram contra Deus, erraram contra Deus, se desviaram do caminho do Senhor, e agora tudo está destruído, mas Deus é Deus de graça. E Ele chama Neemias, Ele escolhe este homem. Neemias então ouviu como estava a situação do seu povo, da sua nação, daquela cidade, dos muros de Jerusalém. Neemias ouviu todo o abatimento do coração daquele povo, toda a tristeza da alma daquele povo, e Neemias se coloca diante de Deus em oração. Neemias ora diante de Deus, e a oração deste homem agora é tomada por uma decisão, porque no capítulo 2, esse homem sai agora do campo da oração, ou do campo apenas da percepção, da dor, da análise. Ele sai agora apenas do campo de uma observação da miséria de alguém, para tomar a decisão em prol do seu próprio povo. Ele aqui no capítulo 2, ele se coloca diante de Deus e diante do rei. E agora o rei concede a Neemias a graça de ir ao seu povo, de ser uma bênção naquela nação, de ser uma bênção naquele lugar. Neemias se coloca agora nas mãos de Deus. Diz assim o versículo 8: porque a boa mão do meu Deus era comigo. A boa mão do meu Deus era comigo. Este homem compreendeu que a graça de Deus era com ele. Este homem entendeu que a bondade de Deus estava com ele. E ele se coloca nas mãos do Senhor para dizer: Deus, use a minha vida, Senhor. Use o que eu tenho, use o que eu sou. Use a minha história, Deus, para ser uma bênção na vida do meu povo. E então o rei, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, este rei o libera para que ele possa ir ao seu povo. E ele vai. Quando ele chega lá, Neemias olha aquela situação. Neemias olha a pobreza que estava Jerusalém. Neemias olha a tristeza, como estava o teu povo, a sua cidade, tudo destruído, o templo destruído, a nação assolada, tudo em ruínas. Não havia possibilidade de alegria, não havia possibilidade de esperança naquele lugar, não havia festa, não havia celebração, não havia adoração naquele lugar. Mas Neemias chama o povo para a reconstrução. Neemias chama este povo para que eles pudessem deixar de ser opróbrios, vergonha. E o versículo 18 do capítulo 2 nos diz: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Nada está acabado, nada está em ruínas, nada está destruído quando Deus tem um plano na vida do seu povo. Eu quero dizer para você, querido, que nada está destruído e nada está arruinado quando Deus tem um plano na vida do seu povo.
Não há nada que parece ser impossível aos olhos de Deus. Quando Deus tem um plano na vida do seu povo, grandes coisas acontecem em nós e através de nós. E agora no capítulo 3, Neemias chama esse povo. E se você olhar o capítulo 3, ele começa a separar o povo em equipes, para que pudessem reconstruir toda aquela nação. Vocês acham que era fácil? Ele chama inúmeras pessoas, inúmeras equipes. Ele lidera toda uma nação, coordenando e direcionando pessoas, para que eles pudessem restaurar, reconstruir aquela cidade, para que eles pudessem reconstruir os muros de Jerusalém, para que primeiro pudesse haver segurança naquele lugar. O lugar da adoração também foi restaurado. Porque quando Deus tem um plano na vida do seu povo, o Senhor nos chama para uma grande missão. O Senhor nos chama para uma grande obra. Nós bem sabemos que os críticos de plantão, eles também existem. E se você for ler o capítulo 2, capítulo 3 e o 4, você vai ver que eles sempre estarão ao nosso redor. Mas não dê ouvidos aos críticos de plantão. Eles servem para abater o seu coração. Eles servem para tirar você do caminho de Deus e trazer para você desânimo. O capítulo 4, versículo 6 nos diz que assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha expectativa para trabalhar. O povo tinha alegria no trabalho, esperança naquele trabalho. Aquele povo cria na restauração de Deus. Mas Sambalat, Tobias, eles estavam ali. E diz a Bíblia que eles ficaram sobremodo irados, versículo 7. Versículo 8 diz que ajuntaram-se todo em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão naquele lugar. A gente que existe para criar confusão no meio do seu povo. Mas eu quero dizer para você, querido, que você precisa ser mais forte do que esses que se levantam contra você. Porque há algo muito maior para a gente viver. Há algo muito maior para que a igreja possa desfrutar na presença do Senhor. Aquele povo começou a reconstruir. Aquele povo começou a trazer ânimo para a alma, expectativa para o coração, mas havia algo muito maior para que eles pudessem viver, para que eles pudessem experimentar. Ah, meus queridos, não é apenas templo, não é apenas um lugar, não é apenas um espaço, não são apenas paredes e bancos, mas Deus deseja avivar a sua igreja e restaurar o seu povo, porque Deus deseja trabalhar dentro de nós. A igreja do Senhor precisa viver o avivamento que vem de Deus. A igreja de Cristo precisa experimentar o avivamento que vem da parte de Deus para nós. Mas quando nós olhamos para as coisas que estão ao nosso redor, quando nós olhamos para os Sambalates e Tobias, que estão espalhados no meio do povo, quando nós olhamos para os grandes gigantes da igreja, nós somos tendenciosos a parar. Eu quero dizer para você nessa noite, não pare, porque Deus tem algo muito maior para nós aqui nessa igreja. Não pare, porque Deus tem algo muito maior para a minha vida e para a sua vida nessa igreja, amém? Eu quero dizer para você, querido, não pare, apesar dos desafios que você tem vivido na sua história, não pare, porque Deus tem algo muito maior para fazer dentro de nós. E agora, nós vamos perceber, queridos, que a cidade foi completamente restaurada em tudo aquilo que se podia fazer. Quando você olha para o capítulo 6, versículo 15, vai nos dizer que eles restauraram todo aquele lugar em 52 dias. 52 dias de restauração. Diz a palavra do Senhor que acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias.
acabou-se. Chega. Chega de trabalho duro. Chega de pegar na enxada, é isso mesmo? Chega de pegar nas lutas da vida, nas reconstruções do muro. Chega de trabalho pesado, é isso? Negativo. Porque agora Deus desejava trabalhar na alma daquele povo. Em um lado das mãos, uma enxada para trabalho. Do outro lado das mãos, uma espada para vigilância, oração e a palavra no coração. Quando chegamos no capítulo 8, nós vamos perceber, queridos, que agora o Senhor está trabalhando dentro deste povo. O Senhor está trabalhando no coração deste povo. O grande segredo do avivamento, queridos, não é o quanto gritamos, mas é o quanto a palavra de Deus se torna viva na nossa alma e no nosso coração. O avivamento não é o quanto nós rastejamos pelo chão, o quanto nós fazemos tantas coisas mirabolantes, o quanto nós esperamos coisas místicas, nada disso. O grande avivamento que vem de Deus não é pelos grandes milagres, que quanto esperamos de Deus vindo dos céus para nós, mas o grande avivamento de Deus começa de dentro para fora. O grande avivamento de Deus começa na nossa alma, no nosso coração. E eu quero desafiar você nessa noite comigo, querido, para que você volte o seu coração para a palavra de Deus, para que você entenda o privilégio, querido, de viver numa vida onde a sua vida será totalmente voltada à palavra, para que todos nós possamos buscar o verdadeiro avivamento que vem de Deus. Você deseja o avivamento que vem de Deus? O verdadeiro avivamento que vem do Senhor começa com o coração. E este coração precisa estar repleto da palavra de Deus. E a primeira coisa, querido, que eu gostaria de trabalhar com você nessa noite, do verso 1 até o versículo 3, nos diz que todo o povo se ajuntou como um só homem. Diz a palavra do Senhor, queridos, que depois de todo o serviço braçal, depois de todo o serviço cansativo, exaustivo, cruel, depois de todo aquele povo se reunir para muitos trabalhos, para muitas obras, aquele povo agora se reúne naquela praça como um só povo, sabe para quê? Para adorar o Senhor, para buscar a palavra do Senhor, para se relacionar na lei de Deus, na intimidade com Deus. Eu quero dizer para você, querido, que a palavra do Senhor é o coração do avivamento. Eu quero dizer para você nessa noite, queridos, que a palavra de Deus, a sua verdade, a sua santidade, a palavra do Senhor é o coração do verdadeiro avivamento do povo de Deus. O verdadeiro povo que ama o Senhor é o povo que ama a sua palavra, é o povo que ama a sua lei, é o povo que ama a verdade do Senhor. E diz a Bíblia que este povo não estava sozinho. Às vezes nós queremos andar sozinhos, de acordo com as nossas próprias intenções da vida. Às vezes nós queremos andar numa vida cristã isolados das pessoas, isolados da igreja. Às vezes até utilizamos de alguns argumentos dizendo: eu não preciso da igreja, eu não preciso me relacionar com este povo, eu sou a igreja sozinho, eu me basto. A palavra do Senhor diz que isso não existe. A palavra do nosso Deus diz que todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E eles disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse a lei de Deus, a palavra do Senhor, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E diz a Bíblia no versículo 2, que então Esdras, o sacerdote, ele trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam, e era o primeiro dia do mês. E no versículo 3 diz que este povo leu o livro diante da praça. Este povo se reuniu ali, queridos, para ler a Bíblia. Este povo se reuniu para entender que o verdadeiro avivamento não é o quanto nós viemos à igreja, o quanto nós frequentamos as coisas do Senhor, mas o verdadeiro avivamento começa de dentro para
fora. O verdadeiro avivamento começa no nosso coração, na nossa vida, dentro da nossa própria história. O verdadeiro avivamento começa dentro do seu coração e da minha vida, da sua vida com Deus. E a pergunta hoje que eu preciso fazer neste momento para você é: você tem lido a palavra do Senhor todos os dias? Você tem voltado os seus olhos para a palavra de Deus e se relacionado com o Senhor verdadeiramente? Desejamos tanto avivamento, desejamos tanto algo novo que vem de Deus, mas a palavra precisa gritar em sua alma. A palavra de Deus precisa pulsar no meu e no seu coração. E este povo estava junto. Havia um ajuntamento, havia uma igreja reunida, havia um povo que se reunia para ler a Bíblia, para estudar a palavra, para ler a verdade de Deus. E este povo se debruçava na palavra do Senhor, tanto homens quanto mulheres, e a todos que estavam ali. A palavra de Deus é para todos nós. A palavra de Deus é para a minha vida, para a sua vida. A palavra de Deus é para transformar o nosso coração, a nossa história, a nossa vida. E o povo estava com fome. Este povo estava com sede. Este povo queria Deus. Este povo entendeu que viveu durante muitos anos sem a presença do Senhor ali, em adoração a Deus, e agora eles desejavam ardentemente. Diz a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, nos diz: despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de toda hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O verdadeiro avivamento, o avivamento que vem do Espírito Santo de Deus, é o avivamento que começa dentro de você. Eu e você precisamos da Bíblia, queridos. Eu e você precisamos da palavra verdadeira que vem de Deus. Eu e você precisamos voltar os nossos olhos para a palavra. Eu e você precisamos nos relacionar com Deus todos os dias. Salmo de número 1, versículo 2, o que nos diz lá, irmãos? Antes, o meu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque ele será comparado a uma árvore frutífera, cujas suas raízes estão ali, muito bem profundas, alicerçadas, muito bem alinhadas com o seu Deus, e este será bem sucedido, por onde quer que andar. Meu querido, você precisa da Bíblia, da palavra de Deus, de um relacionamento com o Senhor. Este povo aqui agora almejava a palavra de Deus. Este povo agora desejava a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, querido, que eu e você precisamos ter fome e sede de Deus. Eu e você precisamos de Deus, eu e você precisamos da palavra do Senhor, do livro que transforma, do livro que liberta. Eu e você precisamos voltar os nossos olhos para Deus todos os dias. Este é o coração do avivamento. Este é o coração daquele que deseja mais de Deus. Ele precisa da palavra, de uma intimidade, de um relacionamento vivo com o Senhor todos os dias. Você deseja mais de Deus, querido? Você precisa da Bíblia, da palavra do Senhor no seu coração. E esta palavra restaura, transforma, liberta. Olha o que o versículo 3 diz, queridos. E leu no livro diante da praça, que estava fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. A palavra do Senhor começou a ser lida pela manhã, e ao meio-dia ela ainda estava sendo lida. Oh, queridos, talvez você está aqui agora já olhando para o relógio, preocupado quanto tempo ainda vai demorar este culto. Mas este povo desejava ardentemente a palavra de Deus. Pela manhã inteira a lei estava sendo lida, a palavra estava sendo lida. Pela manhã toda este povo estava atento, diz a palavra de Deus. Os seus ouvidos estavam atentos à palavra de Deus.
Eu e você precisamos nos desgastar na palavra. Eu e você precisamos nos desgastar na verdade. Eu e você precisamos desfrutar da palavra do Senhor, nos alimentar da palavra de Deus. Eu e você precisamos de Bíblia. Eu e você precisamos de Deus, queridos. Nós precisamos do Senhor mais do que as nossas redes sociais. Nós precisamos de Deus mais do que o nosso WhatsApp, que toca rapidamente e você já corre angustiado para saber quem está te chamando. Você está rindo, você sabe que o negócio acontece assim, não sabe? Você sabe que 3 da manhã, se o celular toca, às vezes você sai correndo para saber quem está falando com você. Esse povo estava buscando a palavra de Deus, queridos. Jovens, você precisa da palavra. Jovens, você precisa de Bíblia. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Não despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão do que, irmãos? Dos fiéis. Aonde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Onde a gente vai conseguir isso, queridos? Por nós mesmos? Palavra, a Bíblia. Papai, mamãe, você que está aqui nessa noite, eu quero dizer para você, queridos, vamos nos desgastar, ajudando os nossos filhos a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a meditar na palavra, a buscar o Evangelho do Senhor Jesus. Queridos, não há prazer maior na nossa vida, que é pai e mãe, do que chegar no quarto e ver os nossos filhos lendo a palavra de Deus. Não há prazer maior para nós do que ver os nossos filhos nos chamando para fazer as devocionais. Papai e mamãe, preste atenção. O diabo não está brincando de ser o perseguidor da igreja. Se atente. Papai e mamãe, preste atenção. Volte os seus olhos para a palavra. Cuida do teu filho. Volte seu coração para a Bíblia, querido. Você precisa do avivamento de Deus, mas o avivamento de Deus não são apenas milagres que Ele faz. O avivamento é Bíblia, é palavra, é intimidade, é a lei de Deus, é a verdade de Deus, é o Evangelho puro e simples de Jesus, é o Evangelho transformador que muda a nossa história, é o Evangelho de Jesus, é disso que nós precisamos, muito mais do que tudo aquilo que estudamos em nossas profissões. Muito mais do que grandes pensadores da nossa geração ou de gerações passadas. Nós precisamos da Bíblia e da palavra norteadora que transforma a nossa história. Você precisa de um avivamento, querido. Esse avivamento a gente não começa sozinho, não. Começa dentro do seu coração. Mas você precisa andar com o povo de Deus. A unidade da igreja nasce na palavra. A unidade na igreja nasce da palavra. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia, mas às vezes não há unidade, não há comunhão, não há multiplicidade de amor, de graça, de intimidade entre pessoas. O Evangelho pode ser grande dentro da minha alma, mas eu estou distante daquela pessoa, eu não quero me relacionar com ela e eu prefiro que ela fique bem longe de mim. Mas isso não é Bíblia. Isso não é avivamento, isso não é palavra, porque este povo, apesar de todas as circunstâncias e as adversidades e os adversários existentes entre eles, este povo estava de que jeito, irmãos? Unidos. Este povo estava unido, este povo se relacionava, atentos na praça, atentos ao ar livre, atentos em qualquer lugar, mas eles estavam juntos, reunidos, eles estavam ali presentes um com o outro, ouvindo a palavra de Deus, se relacionando na palavra de Deus. Meu querido, não deixe de vir à igreja por causa de pessoas, em nome de Jesus, não deixe de vir à igreja por causa daquele ou daquela que fez algo com você. Não olhe para os seus adversários, eles existem, e às vezes eles existem para te colocar para baixo, para nos amargurar. Às vezes nossos adversários eles estão por aí, mas eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, busque
o avivamento que vem de Deus. Volta para a Bíblia, volta para a palavra, perdoe, perdoe e perdoe. Até quantas vezes, irmãos? Até quantas vezes, irmãos? Ah, tá fácil, né? Só isso, né? Acabou, né? Para sempre. É isso que Jesus está dizendo. Perdoe, perdoe, perdoe mais uma vez. Vai mais uma vez. Ame a sua igreja. Ame o povo de Deus. Se reúna para orar, se reúna para ler a Bíblia, se reúne para se relacionar-se com o povo de Deus. Se reúna, querido, não abandone aquilo que Deus te deu. O maior presente que Deus pode nos proporcionar é o avivamento que vem de Deus. Meu querido, que Deus, em nome de Jesus, nos livre de viver 70 anos no exílio, mas que Ele nos traga para perto todos os dias da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Que você possa orar todos os dias e diga: Senhor, eu não quero esse lugar. Deus, eu não quero estar na Babilônia. Deus, eu não quero viver longe do Senhor. Eu quero estar aqui, Deus, no meio do teu povo, passando pelas lutas e provações. Mas eu quero estar aqui no meio do teu povo, Senhor, para te amar, para ler a tua palavra e se relacionar contigo. Esse é o coração do avivamento. Mas em segundo lugar, eu quero dizer para você, querido, que a palavra de Deus deve ser vivida com adoração e quebrantamento. Porque não podem ser apenas letras. Porque as letras também podem desvirtuar você. As letras, elas podem te levar para caminhos orgulhosos, soberbos, vaidosos da vida. Eu e você precisamos da Bíblia. Mas precisamos de um quebrantamento que vem de Deus. Porque esta palavra precisa queimar. Esta palavra precisa pulsar. Esta palavra precisa avivar minha alma. Esta palavra precisa transformar o meu coração. E o que este povo agora vive, verso 4 em diante, este povo se derrama diante de Deus. Esdras abre a lei, Esdras abre a Bíblia, a palavra do Senhor, e ele então lê diante do povo, à vista de todos aqueles que estavam ali naquele lugar. Aquele povo se coloca de pé diante do Senhor, e aquele povo ouve a palavra de Deus. Sabe como? Com reverência, com intimidade, no relacionamento com Deus. E Esdras, versículo 6 diz que ele bendisse ao Senhor, o grande Deus. Ele bendisse o Senhor, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, eles inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Querido, a palavra poderosa de Deus, ela precisa ser viva na nossa alma, na adoração e num quebrantamento de alma verdadeiro. O avivamento que vem de Deus quebranta o nosso coração. Você deseja o avivamento que vem de Deus, queridos? Eu quero esse avivamento que vem de Deus. Eu quero algo novo que vem de Deus todo dia para a minha vida. Eu quero avivamento que vem de Deus. Mas avivamento é Bíblia. Avivamento é quebrantamento. Avivamento é um povo prostrado em adoração. É um povo que se rende. É um povo que bendiz o nome do Senhor. Este povo aqui não é o povo que está ali diante da adoração e diante da leitura da palavra. Este povo está fazendo toda uma homilia e toda uma exegética acerca de tudo que está acontecendo. Este povo se coloca no quebrantamento, no campo da adoração. Esse povo se rende diante do Senhor. Esse povo se coloca nas mãos do seu Deus. Esse povo adora, esse povo celebra, porque a palavra é poderosa para transformar vidas. Talvez você veio aqui nessa noite cheio de intenções. Talvez até mesmo já numa análise crítica, assim nós já entramos dentro da igreja, ou já adentramos em diversos ambientes, com o nosso coração cheio de análises críticas de tudo. Meu querido, quebre suas armas. Deixe a palavra de Deus falar no seu coração, do jeito que Deus quiser. Ouça a palavra, ouça o Evangelho, ouça Deus falar com você e diga: Deus, que o
o teu nome seja glorificado na minha vida, no meu coração e através da minha história. Quebra as minhas armas, Senhor. Quebra o meu coração cheio de vaidades e de egos. Quando este povo levanta suas mãos, celebra e adora, este povo entende quem é o seu Deus. Este povo compreende quem é o Senhor da vida deles. Este povo se rende diante do seu Salvador. Meus queridos, eu quero dizer isso para você nessa noite. Você precisa entender que a palavra é vida, a palavra aviva, a palavra quebranta e nos leva para um caminho de adoração. A palavra de Deus não é o caminho que nos conduz aos conflitos teológicos, mas a palavra de Deus é aquela que nos conduz ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus é aquele que nos transforma e nos liberta completamente de toda a nossa iniquidade. Esse povo está quebrantado diante de Deus. Quero dizer para você nessa noite, querido, esse é o melhor lugar para você. Esse é o melhor lugar para nós, o lugar da intimidade com Deus. Não basta ler a Bíblia, você precisa compreendê-la. Não basta ler a Bíblia, você precisa compreendê-la e ter intimidade com o seu Deus. Não basta ler a Bíblia, compreendê-la e ter intimidade com o seu Deus, mas você precisa colocar em prática no campo da adoração. Você precisa adorar a Deus, queridos. Lá no seu trabalho amanhã, você precisa adorar a Deus pelo que Deus fez e faz por você. Lá na sua casa, você precisa adorar a Deus pelo que Deus é e faz por mim e por você. Nós não podemos viver no campo da murmuração, do descontentamento. Nós não podemos viver no campo da reclamação. Não é o lugar que Deus quer pra gente. Mas eu e você precisamos estar no campo da intimidade, do relacionamento, do quebrantamento. Liga a televisão, queridos. Veja a sua TV. Mas não se esqueça que acima de tudo isso, você precisa ter intimidade com o seu Deus muito mais do que as coisas desta vida. Veja as suas redes sociais, mas não se esqueça que Deus tem algo muito maior para nós do que quando perdemos tanto tempo nessas coisas. Meus queridos, em nome de Jesus, você precisa do avivamento tanto quanto eu. Mas nós só alcançaremos quando nosso coração estiver lá na intimidade com o Pai e num relacionamento vivo com o Senhor. Os trabalhadores na igreja precisam entender, os servos, nós, igreja de Cristo, nós precisamos entender que a gente está aqui para ser uma bênção nas mãos de Deus. Dizer: Senhor, usa a minha vida nessa igreja, em nome de Jesus. E tudo aquilo que eu disser, o Senhor venha me usar para que eu seja uma bênção no teu reino, Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, que eu e você possamos olhar para dentro e analisar o que há em nós que precisa ser transformado por Deus. O que está dentro do meu coração que Deus hoje precisa quebrar e dizer: Deus, tira isso. Isso não vem de ti, Senhor. Arranca isso do meu coração, Deus. Eu preciso mais de ti, mais da tua palavra. Uma igreja que entende a palavra é uma igreja que compreende e traduz o Evangelho ao mundo. Não pode ser apenas para mim, mas eu preciso levar isso ao mundo, para que o mundo conheça da graça de Deus. Ah, irmãos, o verdadeiro avivamento começa na palavra. E essa palavra, a palavra de Deus, ela também confronta cada um de nós. A palavra de Deus transforma cada um de nós. Diz o versículo 9, será que você pode ler comigo este texto? Está aí no telão, verso 9. Você pode ler comigo, versículo 9? Capítulo 8, verso 9, está aí na sua Bíblia? Procura aí, vamos ler juntos, está aí, leamos juntos. Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo. Deus fala, irmãos, Deus fala com a gente. A palavra de Deus é poderosa. E sabe como estava esse povo? Esse
povo estava quebrantado diante de Deus, esse povo chorava, este povo estava com o coração ali diante do Senhor, prostrado diante do seu Deus. E Esdras disse: gente, não chore, este é o dia do Senhor, vamos nos alegrar, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, confronta, transforma o nosso coração. A Bíblia não pode ser apenas um livro de grande conhecimento para você. A Bíblia precisa quebrantar a mim e a você. A Bíblia precisa transformar a minha vida e a sua vida. A Bíblia precisa mudar a minha história, fazer algo novo. Eu estava andando assim, mas agora eu preciso andar do jeito que Deus quer. Eu não perdoava, mas agora eu vou perdoar, amém? Está fraco. Ô gente, eu perdoava, mas agora o que eu vou fazer agora? Eu não perdoava não, mas agora o que eu faço agora? Perdoo. Sabe por que eu vou perdoar? Porque Deus falou que eu preciso perdoar, porque Ele me perdoou primeiro. Eu vou amar meu irmão. Sabe por que eu vou amar meu irmão? Porque Deus me amou primeiro. Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras. Sabe por quê? Porque Deus disse que não pode sair nenhuma palavra torpe da minha boca. A Bíblia transforma, irmãos. A Bíblia tem que libertar a gente, restaurar o nosso coração, avivar a nossa alma e dizer: aquele caminho não presta. Esse é o melhor caminho para a sua vida. Esse é o caminho libertador, restaurador, transformador. Este é o caminho que te faz chorar. E esse caminho que nos faz chorar não é para que a gente saia daqui cheio de culpa, mas é para que a gente saia daqui transformado e restaurado pela palavra de Deus. Porque onde a palavra de Deus está, tudo é diferente. Salmo 119, 105, você se lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Meu caminho está escuro, nosso caminho sem Deus está escuro, mas a palavra traz luz, liberta, traz clareza para o nosso coração. Você precisa da Bíblia, querido. Você precisa voltar os seus olhos para a palavra de Deus. E quando você entende isso, meu querido, você vai viver numa alegria extraordinária e exponencial. Porque a palavra do Senhor, ela te quebranta, mas ela é poderosa para gerar em nós alegria e renovação espiritual. Você crê nisso? Então viva alegre em nome do Senhor Jesus. Se você busca Deus, viva alegre. Pastor, minha vida está problema, bater na porta da minha casa todo dia. Eu quero dizer para você, querido, viva alegre no Senhor, viva pleno no Senhor, viva satisfeito no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É o que nós acabamos de ler, queridos. Quando você olha para o verso 10 e encerramos até aqui no versículo 12, diz então Esdras àquele povo: ide, povo de Deus, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O povo crente come, não come? Olha a recomendação de Deus aqui para o povo. A recomendação de Deus aqui para o povo é: vai comer, gente, vai se alegrar, vai festejar, vai comer comida gorda. Olha que bênção. Haja colesterol, hein? Vai beber bebida doce, vai se alegrar, vai festejar. Sabe por quê, queridos? Porque este é o dia do Senhor. Onde o povo de Deus está, precisa habitar a alegria entre nós. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é feliz, o povo de Deus é alegre, o povo de Deus lê Bíblia, é restaurado por dentro. E este povo agora vive para ser uma bênção no reino de Deus. E este povo agora compartilha com o mundo o que Deus está fazendo em nós. Nós somos uma bênção no reino de Deus. Você precisa ser uma bênção lá no seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor: não fica triste não. Não vá para sua casa entristecido não. Não vá para sua casa do mesmo jeito que você entrou, às vezes cheio de problema, cheio de lutas. Eles continuarão lá. Mas eu quero dizer para você, querido,
seu problema, tem um Deus que guerreia por você. Sua luta em casa, tem um Deus que trabalha por você. Suas dificuldades familiares, tem um Deus que guerreia por você. Você precisa da Bíblia, da palavra, da intimidade com Deus, para que você seja feliz, queridos. Você precisa ser feliz com Jesus, porque Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que a igreja precisa. Ele é o verdadeiro avivamento que nós precisamos. Sabe por quê? Porque Ele é o Logos. Ele é a palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós, o que, irmãos? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Andamos com Jesus. Vivemos para Jesus. Celebramos Jesus. A resposta desta palavra no meu coração agora é viver feliz, apesar do problema. A resposta àquilo que Deus faz no meu coração é viver contente, porque agora a minha alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Viver na intimidade com Deus alegra o coração de Deus e Ele nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Em nome de Jesus, queridos, viva feliz, viva pleno, viva satisfeito. Há problemas? Todos os dias. E eles continuarão reinando na minha vida e na sua vida. Mas há um Deus que cuida da gente todo dia. Sabe como você vai resolver os seus problemas? Primeiramente voltando seus olhos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o coração do avivamento. Volta para a Bíblia o seu coração. Vai ter intimidade com Deus. Pastor, tem muito tempo que eu não leio minha Bíblia. Tem muito tempo que eu não me relaciono com Deus sozinho, na minha casa lá. Querido, não perca essa oportunidade de Jesus falar com você pessoalmente. Trava um desafio com Deus. Se coloque na presença do Senhor e tenha uma responsabilidade diante de Deus. Se comprometa com Deus. Diga a Deus, eu preciso do Senhor. Este povo precisava de Deus, queridos. Deus restaurou tudo aquilo, né? Deus deu força para eles restaurarem tudo aquilo. Mas algo maior precisava de restauração. E começava de dentro para fora. Deus quer restaurar o meu e o seu coração. Eu quero dizer para você, queridos, do avivamento. A história deste povo nos mostra a grande beleza deste avivamento que vem de Deus. Mas avivamento não começa por emoções artificiais. Avivamento não são publicações e marketings que nós fazemos no nosso dia a dia nas nossas redes sociais. O verdadeiro avivamento vai começar dentro do meu e do seu coração, quando a palavra se torna viva dentro de nós, numa nova história, um novo caminhar diante de Deus. Avivamento começa quando o povo de Deus se volta para a sua bendita palavra. Ele nos ensina, Ele nos confronta, Ele nos cura e Ele alegra a nossa alma. Meus queridos, nós não podemos ler esse texto se nós não olharmos para Jesus, porque Cristo é a beleza deste texto. Eu quero que você vá para casa entendendo que Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a encarnação da lei dos profetas. Jesus, o Esdras perfeito, o sacerdote perfeito, o santo perfeito, Jesus. Ele não apenas expôs a palavra, mas ele era a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é a própria palavra viva em nosso coração. Viva essa palavra, queridos. Pastor, eu tenho esse desafio na minha vida. Volte seu coração para Jesus. Volte o seu coração para Cristo. Volte o seu coração para a palavra de Deus. Se relacione com Jesus, para que você viva o verdadeiro avivamento que vem dos céus. Fiquemos em pé.
Nós vamos cantar uma canção. E eu te convido, queridos, para que você possa entregar tudo para Deus. Você possa entregar seu coração, sua vida, sua família, seus medos, seus anseios, sua causa. Você entregue tudo para o Senhor e volte seu coração para Deus. Volte seu coração para a Bíblia. Volte seu coração para a intimidade com Deus e diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, volte seu coração para Deus. Você precisa do grande avivamento que vem dos céus. Você precisa de Jesus. Sem Ele você não consegue. Que a palavra se torne verdade para nós essa noite, todos os dias. Que ela se torne a grande verdade de Deus, porque a palavra é a verdade. A palavra é Jesus. Que Ele nessa noite possa derramar graça sobre a sua vida, sobre o seu coração. Entregue a sua história diante de Deus. Entregue o seu coração na presença do Senhor.
meus pés.